A segunda forma ordinária de testamento é o testamento cerrado. Estou conseguindo enxergar ali, não? Sim. Sim. Consegue? Tá. O testamento cerrado, gente, como o próprio nome está dizendo, ele é um testamento completamente diferente do testamento público, porque ele é escrito e assinado pelo testador. O testador é que faz esse testamento em casa, em qualquer documento, desde que seja em qualquer folha, desde que seja por escrito, pode ser digitado, pode ser em uma máquina de escrever, pode ser escrito à mão, mas é o testador que escreve o seu testamento, certo? Então ele escreve o testamento, leva o tempo que quiser, e aí ele marca no tabelionato a entrega desse testamento. Então, ele vai entregar esse testamento na presença de duas testemunhas. Então, ao contrário do testamento público, que é feito pelo tabelião, o testamento cerrado é feito pelo próprio testador, num documento qualquer, num papel qualquer, numa folha qualquer, pode ser escrito, digitado, como ele quiser, mas ele só vai marcar no tabelionato a entrega da cédula propriamente. Então, ele vai entregar essa cédula na presença de duas testemunhas. Então, ele vai entregar esse documento e vai dizer, olha, esse é o meu testamento, que eu tenho por bom, firme e valioso. Era a expressão que se usava antigamente, né? Hoje, esse é meu testamento cerrado, que eu quero que seja lacrado. Então, essa entrega só é que será presenciada pelas duas testemunhas. Esse testamento não será lido por ninguém, né? Ele tem caráter absolutamente sigiloso, nem pelo tabelionato, nem pelo tabelião. O tabelião também não vai ler o conteúdo, as testemunhas não vão ler, não será lido em voz alta por ninguém, certo? Apenas o tabelião vai visualizar a cédula para poder descrever a cédula, né? Uma folha em branco, uma folha de papel almaço, pautada, não pautada, né? Tinta azul, sem entrelinhas, com rasuras, sem rasuras, com verso em branco ou com verso preenchido. Ele vai descrever fisicamente aquela cédula que ele recebeu, certo? Para tentar evitar alterações posteriores. E aí, logicamente, ele vai fazer uma pequena ata chamada auto de aprovação. Esse auto de aprovação poderá ser escrito na própria cédula, se tiver espaço, se não tiver espaço, num papel apartado. Então, o tabelião vai dizer, aos 19 dias de março de 2021, compareceu perante mim tabelião, fulano de tal, que me apresentou esse documento, que diz ser seu testamento, que quer que seja cerrado, na presença de tais testemunhas, né, o nome completo, qualificação das testemunhas, etc., né, e que se achava conforme, escrito em folha branca, sem linhas ou sem pauta, tinta azul, com rasura na segunda folha, com o verso em branco, 3 folhas numeradas, enfim, ele vai descrever fisicamente. Esse auto de aprovação, que é essa pequena ata, é que será lida e assinada por todos. Então, o conteúdo do testamento não será lido por ninguém, nem pelo próprio tabelião, certo? Será mantido em sigilo esse testamento cerrado. Muito bem. No momento que todo mundo, depois da leitura do auto de aprovação, depois que todo mundo assina, o testamento será lacrado. Como aparece ali na figura, vocês conseguem ver ali? Aqueles pontos vermelhos são pingos de cera derretidas com lacre. E aqui uma linha, uma linha azul, vermelha, não sei exatamente que cor é, mas uma linha em todos os lacres, né? Fechando na frente e atrás. E muitos tabelionatos ainda costuram o testamento, né? Fazem pontos intercalados no próprio testamento e furando a folha, né, com agulha e lacrando todas essas linhas, certo? Então, isso efetivamente é assim.
é hoje considerado o ato mais solene, o ato jurídico mais solene existente no direito brasileiro, é o testamento cerrado, né, que ganha de longe do segundo, que é o casamento. Então, o testamento cerrado é, sem dúvida nenhuma, hoje o ato jurídico mais solene. Pelas próprias exigências, é difícil você encontrar um tabelionato que faça testamento cerrado. A maioria diz que não tem lacre, ou que não quer fazer, ou convence você a fazer o testamento público, certo? Então é raro encontrar, mas é possível sim encontrar alguém que faça o testamento cerrado, certo? E, logicamente, esse testamento cerrado, então, vai ser lacrado, todo ele com essa cera derretida, etc. E o tabelião vai apenas registrar que naquele tabelionato fulano de tal fez um testamento, certo? Então ele não vai registrar o conteúdo do testamento, porque o conteúdo é sigiloso, ele vai apenas registrar que naquele dia fulano de tal apresentou um testamento cerrado e ele lacrou esse testamento na presença dessas duas testemunhas. Depois disso, depois de feito o registro, ele vai entregar a cédula ao testador. Então, o testador vai receber essa cédula, né? Não vai ficar no tabelionato. Então, quando você for na central de testamentos procurar pelo nome de alguém, você vai encontrar que, por exemplo, ele fez um testamento cerrado no primeiro tabelionato em tal data. Mas você não vai encontrar no primeiro tabelionato o testamento, porque o testamento foi devolvido ao testador, certo? E, lógico, devolvido ao testador, o testador tem que cuidar dele, enfim, preservar para que ele possa ser apresentado posteriormente, certo? Bom, esse é o testamento cerrado, que é, sem dúvida nenhuma, hoje um ato extremamente solene que exige todos esses elementos. Bom, o que vai acontecer depois? Quando essa pessoa vier a morrer, quem tiver na posse desse testamento, quem encontrar esse testamento cerrado, tem que apresentar esse testamento ao juiz da comarca, certo? E o juiz da comarca vai elaborar uma ata, um termo de abertura desse testamento. E esse termo de abertura ele vai constar ali, vai escrever, né? Em tal dia, fulano de tal me apresentou um testamento que diz ser de Beltrano, né? O testamento é em papel branco, com lacres em vermelho, fita linha preta, costurada, bem lacrado, manchado de café, queimado na ponta, rasgado no lado. Enfim, ele vai descrever, o juiz também fisicamente, a cédula como foi recebida. O juiz é que vai romper os lacres e vai transcrever o conteúdo desse testamento para esse termo, certo? Para essa ata. Se esse conteúdo estiver em idioma estrangeiro, que é possível, em língua estrangeira, então o juiz vai nomear um tradutor juramentado para fazer a tradução desse testamento, para que ele possa ser cumprido depois, certo? Então, qualquer um pode apresentar. O problema maior dele, e ele só apresenta desvantagens, né, o testamento cerrado, o problema maior dele é justamente o excesso de formalidades. Esse excesso de formalidades permite também facilmente a sua nulidade, quer dizer, os lacres rompidos, por exemplo, o testamento rasgado, certo? Isso tudo, evidentemente, só pesa contra a própria validade da cédula testamentária. E pior do que isso, né, gente? O testamento cerrado, como ele fica com o testador, se o testador guardar com ele, vai guardar aonde? Vai guardar no cofre, vai guardar naquela caixa dos documentos importantes, na gaveta dos documentos importantes, certo? Muito bem. E o que vai acontecer quando ele morrer? A primeira coisa que os herdeiros legítimos vão fazer vai ser buscar esses documentos, né? Nessa gaveta, nessa caixa, nesse cofre. E encontrando o testamento ali, o testamento só vai diminuir a legítima desses herdeiros, desses parentes. Por isso é muito comum que, encontrado esse testamento, eles rompam o testamento, destruam o testamento, desapareçam com o testamento. E se você não tiver o testamento, você não tem como cumprir
esse testamento. Mesmo que você tenha uma cópia, mesmo que o testador tenha dito o que ele queria colocar, ou o que ele colocou, ou entregou uma cópia para você antes de encerrar, nada disso tem validade suficiente para ser executado, para ser cumprido. É necessário o testamento original. E, então, logicamente, o rompimento desse testamento, a destruição desse testamento, né? Simplesmente o extravio desse testamento já é suficiente para dizer que ele deixa de existir, mesmo que você tenha o registro de que ele um dia foi feito, certo? Mesmo porque, se o testador quiser revogar o próprio testamento cerrado que fez, basta ele rasgar e jogar fora. Então, se não foi encontrado, também pode-se presumir que foi o próprio testador que rasgou e jogou fora, que ele não queria mais aquilo que ele colocou dentro do testamento cerrado, certo? Então, ele só apresenta desvantagens. Logicamente que, além do fato de ele poder ser perdido, destruído, sem dúvida nenhuma, outra desvantagem é o fato de que ele é feito pelo testador, que, se não buscar uma orientação jurídica, vai acabar inserindo cláusulas que não podem ser executadas, cláusulas que são nulas, que são ineficazes, como, por exemplo, aquela que deixa alguma coisa para o seu cachorro, certo? Ou que institui gravames impossíveis, ilícitos em determinados bens. Enfim, sem uma orientação técnica prévia, é provável que também muita coisa dentro do testamento não possa ser executado e cumprido posteriormente, certo? Então, o testamento cerrado, ele apresenta desvantagens, muito mais desvantagens. Ele apresenta alguma vantagem? Sim, ele apresenta o fato de ser absolutamente sigiloso. Então, se você quer um documento para explodir só depois da sua morte, para dar uma notícia só depois da sua morte, para dizer algo só depois que você não estiver aqui, aí, sem dúvida nenhuma, o testamento cerrado é o mais sigiloso, é o único que realmente é sigiloso, já que nem as testemunhas, nem o tabelião ficam conhecendo o seu conteúdo. Então, essa é a grande vantagem dele. Ele é um testamento que é absolutamente sigiloso e, portanto, o conteúdo fica garantido até a sua morte. Outras vantagens, também o fato de ele poder ser escrito em qualquer idioma, né? Essa também é uma vantagem relativa, mas ele só apresenta, na verdade, grandes desvantagens, essa forma testamentária, na medida em que eu preciso do tabelionato, preciso de testemunhas, eu tenho toda essa solenidade do lacre, né? Então, na verdade, ele é um testamento que só deve ser usado numa situação muito especial, numa necessidade muito especial de colocar algo absolutamente sigiloso dentro da cédula, certo? Alguma dúvida sobre o testamento cerrado? Não, professor, só nenhuma dúvida, mas só um comentário, eu achei muito interessante de ser cerrado, né? É uma coisa que eu, pelo menos, não imagino assim que seja uma coisa tão comum de ser feita. Não, não é, e como eu te disse, assim, é difícil encontrar tabelionatos que façam o testamento cerrado, certo? Quando eu comecei a dar aula dessa matéria, foi na Unicinos, não sei se eu devo dizer o ano aqui, mas eu acho que foi em 91, se não me engano, que eu comecei a dar essa matéria de sucessão testamentária, né? E ninguém está tão proibidos de dizer que nasceram em 91, hein? ou depois disso. Então, quando eu fui dar essa matéria, eu não sabia nada de testamento cerrado, nunca tinha feito, né? E fui num tabelionato que ficava ali, aqui no centro de Porto Alegre, né? E falei para o tabelião, olha, eu tenho que dar uma aula aqui sobre testamento cerrado, testamento público eu até conheço, mas cerrado eu nunca vi. E ele tinha um cerrado para fazer e ele me convidou para participar, certo? Até como testemunha. E eu fui, participei, e ele fez todo o procedimento do testamento cerrado, até me presenteou com essas ceras, com esses lacres aí, com vários modelos também, né? Me presenteou com esse material para também poder mostrar para os alunos. E normalmente eu levo em sala de aula. Uma pena que hoje
Não é possível isso. Por isso que eu juntei essa fotinha para vocês terem uma noção do que é a formalidade desse testamento cerrado. Depois disso, eu até participei de mais 2 ou 3, se não me engano, né? Mas foi só, ao longo desse tempo, foi no máximo isso, né, que eu vi de testamento cerrado. E mesmo quando procuram a gente para orientação profissional a respeito de testamento, a gente não recomenda testamento cerrado, em hipótese nenhuma. Sempre a gente recomenda testamento público, certo? Mesmo porque hoje, por uma norma da Corregedoria do Tribunal de Justiça, você só tem acesso ao testamento público depois do falecimento. Então, lógico, as testemunhas vão ficar sabendo do conteúdo, do tabelião também, né? Mas tem um certo sigilo ainda possível no testamento público se as testemunhas forem de sua confiança, certo? Então, essa vantagem do testamento cerrado é possível repartir ela com o público um pouquinho. Mas é bem, bem formal e bem solene mesmo, né? Muito estranho esse testamento. Algum outro comentário ou dúvida, gente? Muito bem. A terceira forma... Pois não? Essas testemunhas do testamento público, elas podem ser, por exemplo, pessoas que trabalham no próprio tabelionato? Elas são escolhidas pelo testador? Como é que funciona? Tem que conhecer o testador, certo? Tem que conhecer o testador, certo? Tá. Não podem ser, nós vamos depois que não podem ser pessoas que estão beneficiadas no testamento. Certo. Né? Agora, nada impede que sejam funcionários do tabelionato se eventualmente conhecerem o testador, não há esse impedimento por ser funcionário, certo? Agora, elas não podem ser as pessoas beneficiadas na cédula, não tem como ser. Né? Entendido isso? Bom, e temos o testamento particular, que é o mais simples de todos os testamentos. Ele não é feito em tabelionato, não é registrado em tabelionato, certo? E, portanto, então, não aparece naquela pesquisa que se faz na central de testamento. Testamento particular é efetivamente um documento particular, não precisa nem ter assinatura reconhecida. Ele é escrito pelo testador em qualquer idioma. A única exigência é que as testemunhas compreendam esse idioma. Eu posso escrever em chinês, desde que as testemunhas saibam ler em chinês. Posso escrever o testamento particular em chinês. Não há problema nenhum, certo? Eu posso levar dias fazendo esse testamento, só vou marcar um dia para comparecerem simultaneamente 3 testemunhas. Então, observem, o público eram 2 testemunhas, o cerrado são 2 testemunhas e o particular são 3 testemunhas, certo? Essas testemunhas, então, têm que compreender esse idioma e saber ler, entender esse idioma, vão ler, poderá ser lido em voz alta ou não, mas as testemunhas vão ler esse testamento e vão assinar. É só um documento particular, sem reconhecimento de assinatura, sem participação de qualquer tipo de autoridade pública, certo? Escrito em qualquer papel, de qualquer forma, em qualquer lugar. Ele é o mais simples de todos. Inclusive, pela disposição do artigo 1879 do Código Civil, esse testamento, excepcionalmente, poderá ser feito sem testemunhas, desde que o tabelião, melhor, o testador, desde que o testador faça constar na cédula o motivo pelo qual ele não pôde fazer esse testamento na presença de testemunhas. Então, eventualmente, ele está numa situação do interior, está dentro de uma fazenda, sozinho, sem ninguém e tal, né? Enfim, em uma situação excepcional qualquer, ele poderá fazer um testamento particular e dizer, olha, eu estou fazendo esse testamento particular, não tenho condições nenhuma de buscar testemunhas neste momento, né? E simplesmente faz aquele testamento, e se o juiz entender que essas circunstâncias justificam a ausência de testemunha,
o juiz poderá convalidar a cédula, sim. Então, mas é uma situação excepcional que deve ser declarada na cédula, no documento de testamento particular, certo? O testamento particular apresenta algumas vantagens, né? Ele pode ser escrito em qualquer idioma, é verdade, né? E pode ser escrito em qualquer lugar, tem custo zero, né? Então, é um documento bastante simples, em verdade. Agora, isso não quer dizer que seja melhor que o público. Pelo contrário, o testamento particular, na verdade, ele acaba trazendo as mesmas dificuldades do cerrado no que diz respeito ao extravio da cédula, porque se essa cédula for rasgada, queimada, perdida, simplesmente não haverá registro nenhum da existência e, portanto, esse testamento será perdido, certo? E, logicamente, o próprio conteúdo, como ele é feito pelo testador, se o testador não tiver uma orientação jurídica mínima, poderá inserir cláusulas que não vão ser nunca executadas, cláusulas ineficazes ou cláusulas que não podem ser utilizadas num testamento, certo? No momento que essa pessoa vier a falecer, esse testamento particular é apresentado em juízo, na ação de registro de testamento, e o juiz vai, basicamente, o juiz vai chamar as testemunhas para depor, né? Quer dizer, ele vai tentar encontrar essas 3 testemunhas para confirmarem que aquele testamento foi feito por aquela pessoa, certo? Então, dessas 3 testemunhas, o juiz tem que encontrar pelo menos uma das 3 ele tem que encontrar, certo? Então, por isso que é importante que, se você optar por fazer algum dia um testamento particular, é essencial que você convide para testemunha não os seus amigos, mas os filhos dos seus amigos. Se vocês entenderam a ideia, né? Quer dizer, se você vier a falecer por idade, os seus amigos também poderão não ser encontrados. Então, é interessante convidar os filhos dos seus amigos para que eles possam depor. O juiz, ao questionar essas testemunhas, não vai exigir das testemunhas memória sobre o conteúdo testamentário. Lógico que não. O testamento pode ter sido realizado há 10, 20 anos atrás, não tem como lembrar das exposições. Ele apenas vai apresentar a cédula, vai confirmar se a pessoa participou da feitura desse testamento, se aquela assinatura é daquela testemunha efetivamente, né? Se naquele dia o que ela lembra dessa pessoa, se ela estava bem, se no seu juízo perfeito, né? Enfim, se a pessoa teve alguma influência, ou coação, ou pressão de alguém para dispor desta ou daquela maneira. Então, são perguntas assim bastante simples que o juiz vai fazer às testemunhas, só para confirmar que aquele testamento foi feito de forma correta, certo? Uma ou menos das 3 tem que ser encontrada para que esse testamento particular possa ser confirmado. Mas, lógico, né? Nós precisamos primeiro encontrar o testamento, certo? E, logicamente, também nós temos essas dificuldades, além do extravio do próprio conteúdo testamentário, que, repito, poderá conter diversas cláusulas nulas. Então, essa é uma preocupação bastante grande desse testamento particular. Então, se vocês compararem as 3 formas de testamento, a pública, a cerrada e a particular, não tenho dúvida que, numa orientação profissional, o testamento público é sempre o melhor de todos. Ainda que ele tenha um custo, como eu disse, não é um custo muito alto para a importância do seu conteúdo, mas é essencial que a pessoa escolha o testamento público como a forma mais segura de dispor dos seus atos de última vontade. Esses 2 aqui perdem longe do testamento público exatamente pelo fato de que, se perdidos, se extraviados, se destruídos, né, eles simplesmente deixam de existir. Deixam de existir. Não adianta você ter cópia do testamento particular, ainda que autenticado em tabelionato, não vale. Eu preciso da cédula original. Exatamente pelo mesmo motivo do particular, aliás, do cerrado. Ou, se o testador quiser revogar o testamento particular, ele basta rasgar o documento e jogar fora.
Logo, uma cópia, ainda que autenticada do testamento particular, não poderá ser cumprida, porque não se sabe se a cédula original foi ou não rasgada, revogada pelo próprio testador, certo? Então, são testamentos, o cerrado e particular, são testamentos que você vai encontrar dificuldades de interpretação das cláusulas, cláusulas nulas, cláusulas ilegais, cláusulas impossíveis, né? E toda essa série de dificuldades até de entender a parte disponível, o que pode ser deixado em testamento e o que não pode ser deixado em testamento. Então, essas são as 3 formas ordinárias de testamento: pública, cerrada e particular. Existe uma 4ª forma, que é ato de disposição de última vontade também, só que não é testamento, que é o codicilo. O codicilo é, sim, um ato de disposição de última vontade, mas é um ato mais simples para questões menores, certo? Ele, então, não é um testamento, mas é um ato de disposição de última vontade. Ele funciona basicamente como o testamento particular. Ele é um escrito particular, datado e assinado. Ele não precisa de testemunhas, pode até ter testemunhas, mas não é essencial à sua validade a existência de testemunhas. Ele pode até ser cerrado, o codicilo, se essa for a vontade do codicilador. Ele pode levar um tabelionato para que seja lacrado. Mas, de qualquer maneira, continua sendo um codicilo, certo? Ele não tem testemunha, como eu disse, e ele tem um limite nas suas disposições. Qual o limite? No conteúdo extrapatrimonial, ele não tem limites. Ele pode reconhecer filho, ele pode nomear tutor para seu filho, ele pode dispor onde a pessoa quer ser enterrada, ele pode dispor que a pessoa quer ser cremada, ele pode dispor a respeito da doação de órgãos. Quer dizer, ele, no campo extrapatrimonial, ele não tem limitação nenhuma. A limitação que ele tem é no campo patrimonial. No campo patrimonial, ele não pode dispor de bens de alto valor, só bens de pouco valor, de pouca monta, como diz a lei, certo? Quer dizer, pequenos presentes, pequenas coisas muito mais de valor sentimental do que valor financeiro propriamente. Então, o codicilo não é um ato para dividir patrimônio. Ele pode ter conteúdo patrimonial, como eu disse, né? Esmolas, pequenos presentes, pequenos legados de cunho mais afetivo, mas ele não é feito para a divisão patrimonial de bens de valor financeiro razoável, certo? Não é essa a finalidade. Então, ele é um escrito simples, pode ser feito em qualquer papel, né? Tranquilamente, nenhum problema, não precisa de testemunhas, não precisa de nenhum tipo de tabelião. E o que vai acontecer com ele, gente? Bom, se o testador fizer um testamento depois de ter feito o codicilo, por isso que a data desse codicilo é importante, né? Se o testador fizer um testamento após ter feito um codicilo, e nesse testamento não ratificar o codicilo, não confirmar aquele codicilo anterior, não fizer nenhuma menção a esse codicilo anterior, o codicilo anterior está revogado, simplesmente revogado, certo? Então, quando eu tenho um codicilo e faço um testamento posterior, o que se espera do testador é que insira nesse novo testamento todas aquelas disposições codicilares ou ratifique integralmente o codicilo feito anteriormente. Se ele não ratificar o codicilo feito anteriormente, ele estará automaticamente revogando aquele codicilo anterior, certo? E um codicilo pode alterar um conteúdo testamentário? A resposta é sim. Dentro das suas limitações, um codicilo pode sim alterar um testamento anterior. Por exemplo, no testamento eu disse que queria ser enterrado em Porto Alegre. Agora, no codicilo, eu digo não, eu quero ser enterrado em Canoas. Como o codicilo é posterior e é uma disposição de natureza extrapatrimonial que pode ser inserida em codicilo, então vale a disposição posterior, vale a última vontade declarada pelo testador.
então a pessoa será enterrada em Canoas. Então, esse tipo de disposição pode ser alterado. Agora, um codicílio não pode revogar integralmente um testamento anterior. Isso não é possível. Vejam, um testamento, para ser revogado, tem que ser revogado por outro testamento. Então, necessariamente, para revogar um testamento, é preciso de outro testamento. Não há hierarquia nas formas ordinárias de testamento. Não é porque o público é melhor que ele vale mais que o cerrado ou que vale mais que o particular. Não é verdade. Um testamento particular pode revogar um público, por exemplo. Um testamento cerrado pode revogar um público. Um testamento cerrado pode revogar um particular pode revogar um cerrado, e assim vice-versa. Não faz diferença nenhuma. Então, entre as formas ordinárias, qualquer forma ordinária pode revogar uma outra. Mas um codicílio, embora seja um ato de última vontade, ele não tem força revogatória. Ele pode alterar o conteúdo, mas não revogar. E por que isso é diferente? Porque no testamento você pode conter uma cláusula dizendo assim: revogo todos os testamentos anteriores, ou revogo o testamento feito em tal dia. Isso já não pode ter no codicílio. No codicílio não pode dizer assim: revogo o testamento realizado em tal data. Essa cláusula é ineficaz, certo? Completamente ineficaz, porque o codicílio não tem essa força de revogar testamento anterior. Então, para valer um codicílio, ou eu só tenho o codicílio, ou se eu tiver um codicílio e um testamento posterior, esse testamento posterior tem que convalidar o codicílio anterior. Agora, se eu tenho um testamento e depois faço um codicílio, nenhum problema. Esse testamento e o codicílio valem ao mesmo tempo, concomitantemente. E se o codicílio de alguma forma alterou alguma coisa que podia alterar no testamento anterior, vale sim a disposição última, a mais recente, feita no codicílio, dentro dos seus limites e dentro da sua capacidade.